Salve, salve galera, sou o Joaquim, técnico em informática, e hoje eu vim mostrar para vocês aí algumas dicas de como resolve o famoso tela azul da morte. Pequeno erro no Windows ou na parte de hardware, e o computador simplesmente identifica o erro e apaga por motivo de segurança, entendeu? Ele é comum dar essa tela, vocês podem visualizar ela aqui agora. Deixa eu procurar aqui. Essa tela aqui, como você pode ver, foi detectado um problema. O Windows foi desligado para evitar danos ao computador. A parte mais importante aqui, ó, é a parte do stop, onde ele mostra um código que diz qual é o erro. No caso aqui é um erro na DLL, entendeu? O erro na DLL. Ele dá algumas dicas do que você já deve fazer de imediato, certo? Ele pede para certificar o espaço do disco. Se um drive for identificado na mensagem de parada, desative o drive, entendeu? No caso da parada é essa. Consulte fornecedor do hardware. Então vamos esclarecer mais um pouco melhor aqui. Primeira dica que eu dou: se seu computador está meio velho já, ou notebook, a primeira dica que eu dou é o velho teste de memória. O teste de memória ele é feito, você pode vir aqui no botão iniciar e colocar teste de memória. Ele vai pesquisar. Isso se seu computador for um pouco antigo. De cara eu mandaria fazer uma limpeza nele, entendeu? Uma limpeza para tentar consertar o defeito. Teste de memória do Windows. Teste de memória do Windows, ele vai aparecer isso aqui. Você vai ter duas opções. Se você quiser realmente fazer o teste logo, ele vai de reiniciar agora e verificar se há problemas, ou você pode fazer um pouco depois, verificar se há problemas na próxima vez que eu iniciar o computador. Eu não vou fazer agora porque ele vai reiniciar o computador, o notebook, o meu computador, o notebook, tanto faz. Ele vai reiniciar e vai realizar o teste. Ele vai realizar o teste de forma padrão, que já vem outro caso, é outra videoaula que eu pretendo fazer futuramente. Ele vai realizar o teste de forma padrão. Se for detectado um erro na memória, o que deve ser feito? Você deve trocar a sua memória RAM. Garanto que quando você trocar a memória RAM, seu computador voltará a funcionar. Memória RAM, aqui temos uma memória RAM aqui bem comum. Porém você tem que identificar se é DDR2, DDR3. Isso vai depender muito do seu computador ou notebook. No caso aqui é uma memória RAM de um notebook. Temos memória RAM de computadores, certo? Você compra, troca e voltará ao normal. Se não der nenhum erro, isso foi o primeiro passo que eu disse. Você precisa fazer a limpeza no seu computador. Realmente é necessário fazer a limpeza. Se você faz o teste da memória RAM, não deu nada, beleza. Se não deu nada, seria o que? A parte lógica do sistema. Qual seria a parte lógica do sistema? O Windows não está funcionando corretamente. Quais são os principais motivos do Windows não estar funcionando corretamente? Algum drive mal instalado, drive de áudio, vídeo, mouse, qualquer drive que for instalado. Você deve observar o seguinte:
eu instalei o Inroot. Esse é um aplicativo para celulares, o Inroot. Quando eu instalei o Inroot, com 10 minutos meu computador tela azul da morte. De cara, qual seria o problema do meu computador? O Inroot. O Inroot ele poderia estar danificando o meu Windows, não poderia estar sendo reconhecido. O que é que eu teria que fazer? Eu ia desinstalar ele e verificar se continuava dando problema. Beleza? Deu para entender? Muita gente diz que o erro está no HD. O erro pode estar no HD. O que é que deve ser feito para saber se o erro está no HD? Eu baixo um programa muito simples, ou eu venho aqui iniciar meu computador, clico em cima com o botão direito do mouse e venho em propriedades. Aqui eu vou ter algumas ferramentas. Então o que é que eu tenho que fazer? Verificar se há erros na unidade. Verificar agora. Procurar setores defeituosos e tentar recuperá-los. Eu inicio. O Windows não pode verificar se o disco está em uso. Deseja verificar se há erro no disco na próxima vez em que reiniciar o computador? No caso eu não vou fazer, então eu agendo e quando ele for reiniciar o computador, ele vai fazer o teste de verificação. É um teste um pouco custoso, depende muito da quantidade de espaço do seu computador, porém, se ele identificar um erro, o problema pode estar em seu HD. Então a gente já fez o que? Já fez 3 testes. A limpeza, certo? Fizemos a limpeza, continuou dando tela azul. O segundo teste foi o teste da memória, não deu erro na memória. O terceiro teste no HD, não deu erro no HD. Então prosseguimos com os testes. Quando você fez os 3 testes e não deu absolutamente nada e o computador continua se desligando, o que é que eu tenho que fazer? Formato o computador. Formatei o computador. Eu não instalo nenhum programa, nem absolutamente nada. Eu não instalo absolutamente nada. O que é que eu faço? Eu vou iniciar, certo? Procuro uma ferramenta chamada gerenciamento do computador. Posso ir aqui iniciar e digito gerenciamento do computador. Gerenciamento do computador. Clico ela já está aqui aberta, certo? Eu vou agendador de tarefas. A tarefa selecionada não existe. Para exibir as tarefas atuais, clique em atualizar, certo? Ele vai me dar essa pequena telazinha aqui. O que é que eu tenho que fazer? Visualizador de eventos. Aqui eu tenho quase tudo que acontece no meu computador. Lendo log do Windows, backups Active Center. Então, aqui ele vai me mostrar alguns erros. Quando eu fizer isso aqui, o que é que tem que fazer? Eu tenho que procurar onde é que está o erro. Como assim procurar? Porque se o Windows está detectando um erro, o sistema ele vai bater lá naquele erro. Quando ele identifica, ele por conta própria morre. Entendeu? Por conta própria ele morre.
visualizador de eventos. Então eu verifico aqui aqui é só apenas o resumo. Verifico aqui eu tenho o primeiro aqui, ó, aplicativo habilitado, substituir eventos conformes. Tem o Explorer aqui, o Internet Explorer. Dou 2 cliques nele, ele vai me abrir essa pasta aqui, ó. Não abriu porque ele não está ativado. Mas vamos ver aplicativos. Aplicativos, eu tenho aqui o primeiro erro aqui. Eu tenho um erro nesse aplicativo, porém ele não está dando. Android tem alguns outros erros. Aqui, ó, eu venho em detalhes, posso vir em detalhes e se está usando para outros aplicativos de serviço. Entendeu? É complicado olhar por esse aqui porque você precisa ter um conhecimento muito avançado para identificar o erro por aqui, beleza? Outra dica importante aqui é bom para identificar erros no HD, viu? Outra dica importante é você verificar a temperatura do seu computador ou notebook. Quando você verificar a temperatura, por exemplo, eu estou verificando aqui a da minha agora, eu abaixei esse aplicativo Stefan. Ele é um aplicativo mais ou menos bom, entendeu? No caso eu estou usando 100% do meu notebook. Ele está dando 70 graus Celsius, HD 47 graus e o Core 57 graus. Ele está quente? Está. Justamente porque eu estou processando muito dados nele agora nesse momento. Como você pode usar, ele está em 85% do CPU usado. Entendeu? Verifique a temperatura e vi que está normal. Normal não pode estar, é 100 graus, Mas você me pergunta, Joaquim, é a temperatura? Não é a temperatura. Quando eu fizer a limpeza, automaticamente eu tenho que colocar a pasta térmica, justamente para verificar logo se é temperatura ou não. Entendeu? O quarto passo, eu acho que eu já estou no quarto passo. Para me identificar, eu abro o Google e digito o código. Que código? Esse código aqui, ó. Aquele código stop 0x0008e. Eu digito esse código no Google e através desse código eu posso identificar o erro através de outras pessoas que já tenham resolvido o problema. Você pode deixar a sua dúvida aí no site embaixo nas opções de comentar. Pode pressionar e curtir, certo, gente? Então saiba que esse tipo de erro ele é muito comum e ele pode ser infinitas possibilidades. Pode ser um erro na placa-mãe, um erro de processador, entendeu? Outra dica também é quando você iniciar o computador, clica em F8, ele vai dar várias opções que também eu tenho que deixar em outras aulas, porque senão vai ficar muito esticado. O vídeo já está em 14 minutos. É isso aí, gente. Não fique surpreso com a tela azul, porque ela é muito comum. E quase 90% dos defeitos de tela azul, vocês no segundo teste de memória, ele já vai dar logo erro. Quase 90% de tela azul da morte é erro na memória, você só trocando a memória ou então os drives do computador. Para agilizar os drives é só formatar, beleza. Obrigado.